Olá, queridos, boa noite. Estou aqui para mais um compartilhar de um pequeno conhecimento. Compartilhar com vocês, que é o grande prazer, né? Não se esqueçam de ativar o sininho e de dar o seu like, tá? Isso é importante para o canal. Nunca pensei que fosse fazer isso. Bom, hoje nós vamos ter uma conversa leve, pequena, sobre consciência, telema e magic. A ciência há muito tempo, ela procura definir o que seria consciência, e a neurociência hoje procura encontrar um local onde essa consciência pudesse ter sua origem. Ainda não conseguiram. Bom, é a minha opinião pessoal e de muitos acadêmicos cujos estudos eu li e me aprofundei, de que a consciência surge da interação entre cérebro, o corpo e o meio que nos cerca. Então, esses três fatores, eles são fundamentais para o surgimento da consciência em nós. A consciência não é exatamente um elemento dado, né? Ela nasce como uma semente, mas então ela tem que ser trabalhada e florescida. Acontece que a consciência, vocês me permitam olhar os tópicos do que eu tenho que falar, tá bom? A consciência, ela é muito etérea. Você tenta pegá-la com as mãos, ela escorrega pelos dedos, ela é escorregadia, ela é fugidia, e você não consegue retê-la, né? E isso significa que a consciência habita o éter. E sim, eu sei que a ciência, todos os campos de saber, eles recusam a existência do éter. Mas o éter está lá em Aristóteles, que o atribuiu aos 4 elementos, ar, fogo, terra e água, e atribuiu a eles um 5º elemento, que seria o éter. Tá? Então, eu considero o éter como uma verdade, talvez, ou uma existência ainda não comprovada pela ciência, mas já citado por alguns filósofos. De início, já temos o grande Aristóteles mencionando o éter como 5º elemento. Éter, para os gregos, significa ar puro, o ar que é respirado apenas pelos deuses. Essa consistência etérea da consciência, ela precisa ser ancorada pela força da gravidade. E como é que nós fazemos isso? Linkando-a ao corpo. Então, a consciência corporal, ela é fundamental para que você consiga atribuir um certo peso, uma certa concretude, que não seria a palavra certa, mas a consciência, uma certa materialidade. Quando ela se liga ao nosso corpo verdadeiramente, aí o que acontece? Através do seu corpo, você passa a lidar com a sua consciência. E quanto mais você a amplia, olhando o seu entorno, observando
com a curiosidade, com precisão o que está ali, como aquilo se relaciona com você, com seu corpo, etc., ela vai ganhando consistência. E você vai aprendendo a lidar com ela. A consciência, na verdade, ela é o mercúrio alquímico dos alquimistas. Desculpa, o mercúrio filosofal dos alquimistas. E vocês sabem que Mercúrio e Hermes são deuses que eles vão a qualquer parte do universo onde eles precisem ir. A entrada a eles nunca é negada. Eles podem ir conversar com qualquer deus, com qualquer indivíduo do universo, demônios, deuses, anjos, enfim. Todo ser vivo, está aberto ao diálogo com Mercúrio. E por isso a nossa consciência é tão importante, porque ela sendo mercurial, ela pode penetrar em qualquer espaço, em qualquer tempo, em qualquer momento, e retornar com informações dali de onde ela esteve. O mercúrio comum dos alquimistas é a mente e o intelecto. Então, é importante trabalhar a nossa mente. É importante trabalhar o nosso intelecto, porque esse mercúrio comum deve estar pronto para receber esse mercúrio filosofal e tudo aquilo que ele tem a ensinar e a comunicar. Não é à toa que a mulher escarlate em Telema, ela deve ser adornada por uma espada. Esse adorno da espada é a questão intelectual do mercúrio comum que ela deve trabalhar, e é também um símbolo maior do mercúrio filosofal que ela deve alcançar para poder realizar diversos tipos de magia, especialmente a magia sexual. A linguagem alquímica ela é uma linguagem hermética e obscura, ela não é fácil de entender. Se você tentar compreendê-la através da razão e do intelecto, você vai se frustrar muito, porque você não vai entender nada. A linguagem hermética dos alquimistas, ela é composta de símbolos, ela é composta de imagens, de metáforas de coisas cifradas. Então, você não vai conseguir, com o seu intelecto, com a sua razão, atingir o âmago da questão ali. A linguagem dos alquimistas, ela é realizada assim, ela é concretizada assim para proteger os seus mistérios, mas principalmente porque os alquimistas não dialogam com a nossa razão e o nosso intelecto. O diálogo que os alquimistas estabelecem conosco ou com o seu discípulo é um diálogo sensitivo, intuitivo, sensorial, que depende dos nossos afetos e de milhares de coisas da nossa psique que são o substrato da obra. E que se aquela linguagem não mover todos esses aspectos da sua constituição psíquica, você não vai alcançar a grande obra. Então, o que me foi muito útil no estudo da alquimia, e talvez seja útil a vocês. Eu comecei a ler alquimia sem tentar compreender. Como se eu estivesse lendo uma poesia, abstraindo, absorvendo aquelas imagens, aqueles símbolos, sem me preocupar em compreender. Apenas absorvendo. E aí eu observei que quando essa absorção chegava num ponto limite,
numa saturação, o meu cérebro e o meu intelecto começavam a transbordar aquilo. Como é que era esse transbordo? Através de determinadas situações da vida, ou determinadas questões subjetivas ou das minhas relações, brotava uma frase que eu tinha lido, uma imagem que eu tinha visto, e assim ia brotando o conhecimento alquímico. E foi assim, através desse modo sensorial, né, que eu consegui alcançar muito da obra alquímica. Então, talvez isso funcione para vocês, talvez seja interessante. Porque, de verdade, a alquimia está na base de todos os nossos mistérios. E os nossos mistérios estão intimamente ligados, tanto os mistérios orientais quanto os ocidentais, estão intimamente ligados com o seu corpo biológico, com a sua mente, com o seu cérebro, com a sua neuroquímica, toda a química corporal e todo o movimento dentro do nosso corpo, ele é então representado através dos mistérios. O que é uma ordem dos mistérios, né? A primeira parte de qualquer ordem dos mistérios é criar em você uma identidade. E aí, através dos ritos iniciais, você vai criar uma identidade que corresponde aos valores daquela organização. No caso de Telemann, aos valores da liberdade, enfim. Então, a primeira parte dos mistérios é recriar a sua identidade, torná-lo um iniciado nos mistérios, né? O que é o iniciado dos mistérios? É aquele que renasceu, né? Ele renasce para uma nova identidade que não tem a ver com a identidade social que ele criou até então, e a partir daquela identidade, ele então é preparado para alcançar os mistérios maiores. Bom, a partir do momento em que nós compreendemos que Hermes, que Mercúrio, eles vão a todos os lugares possíveis e impossíveis, nós passamos então a compreender que a nossa consciência ela é multidimensional. E isto a ciência já descobriu, né? Já temos trabalhos excelentes de escolares, acadêmicos, de diversos campos do saber que já falam sobre isso, graças a Deus. Então, a nossa consciência, ela é multidimensional, ou seja, ela pode ir a qualquer espaço, dialogar com qualquer Deus, qualquer ser no universo está aberto à possibilidade de ser visto e dialogar com a nossa consciência. Inclusive, dimensões que a ciência que a ciência suspeita que existem, mas que ainda não chegou a experimentos que possam concretizar e objetivizar aquele conhecimento, tá? Então, quarta dimensão, quinta dimensão e muitas outras dimensões são acessíveis à nossa consciência. Então, se você é um iniciado, saiba que você terá experiências muito particulares a partir da sua consciência. Muito interessante, né? É importante a gente, só fazendo uma ressalva, né? Toda a nossa vida, ela é regida pelo Deus interno que somos. Pela nossa identidade real, como eu falei em outro vídeo.
E a nossa consciência, ela está, principalmente quando transformada no Mercúrio filosofal, ela está à disposição desse Deus. Como toda a nossa estrutura psíquica vai passar a ficar conscientemente à disposição desse Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você entra numa escola de mistérios, ou mesmo que você não entre em nenhuma escola espiritual ou dos mistérios, você estará sendo governado pelo seu Deus. Então, quem determina por quais experiências espirituais você vai passar é o seu Deus interno. É ele que está no comando. Então, você pode entrar numa ordem dos mistérios e aí te darem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto grau. Isso não significa que você adquiriu a consciência daquele grau. Significa que você tem um papel que diz que você passou pelo rito. A consciência daquele rito pode ainda não ter chegado a você. E só chegará quando o seu Deus assim determinar, no processo, na órbita que ele determina para você. Do mesmo modo, você pode não estar em nenhuma escola de mistério, não fazer nenhum trabalho espiritual e ainda assim alcançar graus elevadíssimos de consciência. Eu me lembro aqui de um caos que aconteceu com um amigo meu que trabalhava na Odebrecht, a mineradora lá em Angola. Um dia ele vem de visita ao Brasil. Quando ele vinha ao Brasil, nós nos encontrávamos, conversávamos, matávamos as saudades, enfim. E ele sempre foi um estudante muito aplicado, muito rigoroso com ele mesmo, hiperdisciplinado, né? E muito, muito dedicado. E aí um dia ele me chega meio chateado e fala assim comigo: Marisol, você acredita que lá na Odebrecht de Angola eu encontrei um matuto sem instrução nenhuma, que com certeza está em contato e conversação com o Sagrado Anjo Guardião? Com certeza absoluta. Eu observei por muito tempo e percebi que ele vem e conversa com o Sagrado Anjo Guardião. E eu fiquei super chateado, sabe? Fiquei muito puto, porque eu faço todos os exercícios, estudo tudo o que eu posso e até hoje não alcancei o meu SAG. E ele estava muito chateado com isso. E eu o acalmei, né? Expliquei alguns processos e tal. Mas ele não se convenceu muito, não. Enfim. Por que eu tô contando esse caos? Eu tô contando esse caos para vocês porque o que direciona a sua evolução e o seu progresso espiritual é o seu Deus interno. Você pode ser um matuto, nunca ter realizado nenhum exercício de meditação, nem sabe o que é yoga, e ainda assim o seu Deus interno irá levá-lo até o ponto certo e até a evolução correta que ele necessita que você esteja naquele momento. Tá? Então, preste atenção, porque é assim que funciona. Bom, falando das diversas dimensões que a consciência pode alcançar, eu trouxe para vocês um objeto matemático que é conhecido como tesserato. A razão pela qual eu trouxe esse objeto para a nossa conversa é porque eu preciso aproximar esse conhecimento misterioso e divino da nossa consciência humana. Para quê? Para que vocês compreendam
que nada está distante de vocês, que nada é inalcançável, que vocês são perfeitos, que vocês estão prontos e que a hora que o Deus interno de vocês determinar, vocês irão alcançar esses resultados. Até lá, quem está nas escolas de mistério, orientais, não orientais, ocidentais, ele deverá se esforçar, né, para se retificar, para se preparar para o acolhimento desse Deus. Então, este é um trabalho de toda a minha vida. Em toda a minha vida, eu tenho primeiro vivido a experiência pura, sem adjetivos, sem estar preparada para ela, e preparado o meu aparelho psíquico para que ele possa estar alerta durante a experiência, embora eu me dissolva. Então, eu recolho os dados dessa experiência nos meus diários e aí eu vou pesquisar em todas as áreas do conhecimento humano: matemática, química, física, filosofia, neurociência, neurofisiologia e por aí vai, até mesmo literatura. Eu então vou pesquisar um modelo que se aproxime ou que represente isso que eu vivi, para que eu possa elaborar em cima daquilo um conhecimento que esteja acessível ao intelecto humano. Então, esse é o meu trabalho de toda a vida. Por isso, eu estou sempre com 5, 6 livros para lá e para cá, estudando e pesquisando. Então, eu trago o Tesserato ou Tesseract como um objeto matemático que pode nos auxiliar a compreender essa multidimensionalidade da nossa consciência. Ele é o hipercubo, né? Em grego, tesseres significa 4. Actis e inos, raio ou brilho. É o significado desse nome. Ele está intimamente relacionado com o tempo. Então, tudo do passado, presente e futuro, todas as experiências subjetivas, objetivas da humanidade, ficam ali arquivados no Tesserato. E quando a sua consciência acessa esse nível dimensional, você acessa um grande conhecimento humano. E porque tudo está preservado ali. E você acessa a possibilidade de, concretamente, objetivamente, viajar no tempo. Para trás, para frente, para todos os lados. Essa questão dessa dimensão, a quinta dimensão, e mesmo o objeto tesserato na matemática, que ainda não é um objeto, ainda não se tornou uma realidade, mas eu acredito que irá se tornar, pelo que eu tenho acompanhado, irá se tornar realidade em menos tempo do que a gente acredita. Mas esse objeto tesserato, ele está muito próximo do conceito oriental de akasha. Vocês lembram que o akasha é onde todo o conhecimento, toda a memória da humanidade se encontra, e ele pode ser acessado através de determinados exercícios. A partir do akasha, pode-se realizar qualquer coisa. Os orientais, eles acreditam que o akasha seja Brahma, a origem do mundo. Então, tudo se origina no akasha.
Brahma cria o mundo com todos os seus seres, todos os universos, a partir do Akasha. Eu li vários artigos acadêmicos, matemáticos, físicos, psicológicos e sobre o Tesserato, né? Tudo, bastante coisa do que está escrito, né, pelos pesquisadores do nosso saber. E aí há uma coisa muito, muito interessante que corresponde à nossa experiência com a consciência, né, em alguns estágios. É o fato de que não existe linguagem no Tesserato. Nenhuma linguagem. Tudo no Tesserato é movimento puro. E aí a gente encontra com Telemann, não é? Porque Telemann é a essência de Telemann, o lado profundo de Telemann, está relacionado com esse movimento puro, sem propósito, sem ansiedade de resultado, né? E que é relacionado com a verdadeira vontade. Então, ali no Tesserato, como não existem imagens, não existe nenhum tipo de linguagem, quando você alcança esse nível de consciência, e todos nós poderemos alcançá-lo ou permanentemente ou num flash, para que a gente entenda que aquilo existe. Quando a linguagem se extingue, qualquer tipo de linguagem ali, não é necessário pergunta e não há necessidade de resposta. Tudo vem por um movimento corporal que você determina em você mesmo, que você descobre em você mesmo. E esse movimento corporal tem a ver com a sua coluna vertebral e com a sua medula. E quando você faz aquele gesto corporal específico, a sua consciência vai diretamente para o Tesserato, para resolver a questão. E o Tesserato, ou a quinta dimensão, ou como quiserem, a caixa, ou como quiserem determinar, ela imediatamente manda a resposta e você vai perceber que a resposta chegou porque uma certeza absoluta, que não deixa margem para mínima dúvida, se assenta em seu coração. Quando essa certeza absoluta se assenta no coração, você já sabe que a comunicação foi feita. Você cessa um movimento e aí, aos poucos, o intelecto capta aquilo e traduz aquilo para a linguagem intelectual. Então, você consegue saber sobre o futuro imediato, futuro distante, o presente, alguma questão do presente que você queira esclarecer. Isso significa, né, isso é muito importante, que nessa dimensão que podemos chamar de Tesserato, de Akasha, do que quisermos, o faze o que tu queres se torna absolutamente real. Real. Porque é o movimento puro.
E esse movimento puro, ele está muito firmado, muito estabelecido numa sensação que nós chamamos de amor, mas não é o amor conceitual ou afetivo o qual entendemos. É uma espécie de amor que também não é ágape, está acima de ágape, mas é um amor sem objeto para o qual se direcionar e sem origem, ou seja, não há o indivíduo ou o objeto que emite e não há o objeto no qual ele será depositado. Para compreender o Tesserato, o Tesseract, por favor, esqueçam a Marvel, né? Eu fui assistir Doutor Estranho e aquilo foi a maior decepção da minha vida, porque eu adoro Doutor Estranho, mas foi horrível aquele filme. Ele é completamente fantasioso, não tem nada a ver com a experiência mística, iniciática, e horrível. Então, esqueçam a Marvel nesse sentido. No resto, vamos aproveitar que eu amo. Para uma aproximação desse conceito, embora uma aproximação ainda distante, vocês podem assistir o filme Interestelar, do Christopher Nolan. Esse filme é fantástico. Ele foi muito intuitivo na elaboração da narrativa e dos efeitos, enfim. É algo próximo do que eu estou narrando a vocês. Não é exatamente igual. Por quê? Porque o personagem no Tesserato, ele ainda vai ter uma vontade, uma intenção, né? Ainda se move por um amor afetivo, né? Ou seja, detentor de objeto e projetado em outro objeto. Mas o filme é muito bom. Quando assistirem o filme, prestem atenção que a narrativa do filme é totalmente impulsionada pelo amor desde o início. E em diversos momentos do filme, vocês vão ver que os personagens dialogam intensamente sobre a questão do amor, inclusive em termos de escolha, né? Se a escolha vai ser orientada pelo amor ou se a escolha vai ser orientada pela razão. Bom, assistam o filme para poderem compreender um pouquinho melhor. Eu sei que aquilo de que falo é um pouquinho difícil de compreender, então quem quiser fazer perguntas pode fazê-lo à vontade, eu responderei. E procurem estudar um pouquinho do Tesserato, especialmente relacionado à questão da consciência. Não precisam ali entrar na questão do hipercubo, da matemática, da física, não precisa nada disso. Mas, para quem gostar, sim, é sempre bom. Mas relacionar sempre essa questão do hipercubo, do Tesserato, com a consciência, para compreender melhor como a sua consciência se move. Ou como você pode mover a sua consciência através do universo. Sempre através do corpo. Não esqueçam, ancorar a consciência no corpo, pois só assim vocês vão poder lidar com Mercúrio filosofal dos alquimistas. E para finalizar, para quem gosta de alquimia, eu recomendo muito esse livro, Alquimia e Misticismo,
que é maravilhoso. Recomendo o livro de Miceliar, né, Ferreiros e Alquimistas, que também é maravilhoso. E a esse livro aqui do Bernardo Roger, que eu amo de paixão. Por que eu amo de paixão? Porque esse cara aqui, ele fez belas artes, fez arquitetura e depois se dedicou completamente ao estudo da alquimia. E ele era um dadaísta, tá? Um movimento artístico que houve em diversas partes do mundo que buscou falar uma linguagem completamente do inconsciente, né? Então, ele foi amigo do André Breton. Se não me engano, ele é maçom, e os maçons têm muitos livros interessantes, eles são muito cultos. E ele aqui, ele fala da alquimia através das lendas, dos mitos, e ele consegue escrever um livro através da linguagem alquímica, mas que é perceptível, um pouco perceptível para nós. Então, vale muito a pena esse livro. É difícil aqui no nosso país encontrar livros sobre alquimia, e agora está ficando cada vez mais difícil a gente importar livros, né? Eu tive recentemente um livro que eu esperava muito, que é o Cérebro Sexual, Sexual Brain, que foi retido na alfândega e, bom, ainda estou vendo com a Amazon como conseguir passar o livro e adquirir esse livro, né? Então, a gente está, de algum modo, cada vez mais isolado culturalmente, e isso é bastante difícil para todos nós. Tá bom, queridos? Uma boa noite. Espero que tenham gostado desse partilhar de um pouco do conhecimento. E quem tiver perguntas, eu estou à disposição. Tá bom? Boa noite.